Olá, bom dia, como é que você está? Tudo na santa paz? Um dos maiores desafios na vida é caminhar ao lado de pessoas que são ignorantes. É claro que todos nós, em alguns momentos, temos as nossas ignorâncias, muito embora às vezes nós não queremos admitir. Mas existem sim aquelas pessoas que são extremamente ignorantes, chegam a se tornarem pessoas insuportáveis devido ao alto nível de ignorância que essas pessoas reproduzem no dia a dia. Mas é interessante observarmos que algumas pessoas, muito embora critiquem as ignorâncias que eles veem em outras pessoas, elas repetem a mesma coisa. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque elas não possuem uma identidade própria. Porque quando você tem a sua própria personalidade, a sua própria visão sobre o mundo, você naturalmente não vai reproduzir aquilo que você considera errado na vida das outras pessoas. E entre essas coisas está a ignorância. Talvez você já se surpreendeu praticando a mesma ignorância que outras pessoas e já se auto-perguntou: por que eu faço isso? Porque falta você estabelecer a sua própria identidade, a sua própria visão de mundo. Em segundo lugar, as pessoas elas repetem as mesmas coisas porque isto se constitui para elas em uma arma de defesa, ou seja, elas percebem que os ignorantes se dão bem, ou supostamente bem, quando praticam a ignorância em relação a outras pessoas, ou seja, durante algum tempo elas estão num nível, num patamar de superioridade. E aí o que você pensa? Bom, já que aquela pessoa, agindo com ignorância, ela está conseguindo defender-se de outras pessoas, eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, a ignorância também será a sua arma de defesa. Em terceiro lugar, as pessoas elas reproduzem isto porque elas estão diretamente ligadas aos ignorantes. Elas vivem debaixo das influências dessas pessoas, elas são escravos emocionais e precisam de se libertarem, precisam de se livrarem daquilo que elas repudiam. Talvez você é um escravo da ignorância dos seus pais, por isso que você levou para a sua vida cotidiana, para a fase adulta da sua vida, aquilo que durante muito tempo você repudiou quando você estava dentro de casa morando com eles. Ou talvez você ainda more, talvez você ainda esteja debaixo do mesmo teto que os seus pais e você esteja fazendo a mesma coisa em relação a eles, em relação aos seus amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, e você precisa de livrar-se disso, deixar de ser escravo, deixar de viver debaixo das más influências que essas pessoas estabeleceram sobre a sua vida. Em quarto lugar, por que você reproduz as mesmas ignorâncias? Porque inconscientemente você admira estas pessoas. Você acha bonito o comportamento que elas têm em relação a você mesmo, em relação a outras pessoas. Por exemplo, eu já ouvi alguns filhos falarem o seguinte: o meu pai é o valentão da turma, ele não leva desaforo para casa, muito embora ele já tenha se envolvido em muitas encrencas. Mas você percebeu que você faz a mesma coisa?
que muito embora você saiba que pode também arrumar algumas encrencas para a sua vida, mas você faz exatamente aquilo que o seu pai fez e faz, praticando ignorâncias, é sinal que você admira. Você tem que parar de admirar esses maus comportamentos e passar a admirar apenas aquilo que é louvável, que é construtivo, que é edificante. É possível livrar-se da ignorância. Basta você ter a sua identidade própria, deixar de usar isso como um mecanismo de defesa, deixar de ser escravo dessas pessoas e deixar de admirar as coisas erradas que você vê nelas, ou seja, as suas ignorâncias.